A inteligência artificial acabou de receber uma grande atualização em todos os aspectos. O Google DeepMind acabou de resolver uma grande falha em como os chatbots pensam. Agora, em vez de serem enganados por bobagens chamativas, eles finalmente estão aprendendo a se concentrar na verdade, lógica e no que realmente importa. Na China, pesquisadores transformaram um fraco modelo matemático em uma máquina de raciocínio que pode competir de igual para igual com algumas das inteligências artificiais mais inteligentes que existem. Enquanto isso, a Meta acaba de lançar uma super equipe de inteligência artificial de $1 bilhão repleta de talentos da OpenAI, DeepMind e Anthropic. Microsoft, eles construíram um sistema de inteligência artificial médica que diagnostica pacientes 4 vezes melhor do que médicos humanos. Sério. E se isso não fosse o suficiente, a Xiaomi acabou de lançar óculos inteligentes que superam os Ray-Bans da Meta, com controle de voz, tradução em tempo real e até tecnologia de pagamento por olhar. Sim, foi uma semana agitada na inteligência artificial. Vamos analisar tudo bem e vamos começar com uma grande correção do Google DeepMind. Você sabe como os modelos de inteligência artificial são treinados para dar respostas que gostamos? Eles usam algo chamado modelo de recompensa para descobrir o que é bom, mas o problema é que esses modelos de recompensa muitas vezes erram. Eles podem dar uma pontuação alta apenas porque uma resposta é mais longa, ou soa bem, ou usa uma formatação sofisticada, mesmo que não seja realmente precisa ou útil. Para corrigir isso, a DeepMind se uniu a pesquisadores da Universidade McGill e Mila e construiu um novo sistema chamado Chrome. Significa modelagem de recompensa robusta, causalmente, mas o que realmente importa é como funciona. Em vez de apenas treinar o modelo em exemplos aleatórios, eles ensinaram a diferença entre o que realmente torna uma resposta boa, como ser factual ou lógica, e o que apenas parece bom na superfície, como ser educado ou prolixo. Eles fizeram isso criando pares de respostas. Alguns desses pares mudaram algo importante, como se os fatos estavam corretos. Esses são chamados de aumentos causais. Outros mudaram apenas o estilo ou tom, sem tocar nos fatos. Esses são aumentos neutros. Ao mostrar ao modelo ambos os tipos e treiná-lo para reagir apenas quando a qualidade realmente muda, o modelo aprende a se concentrar no que é importante e ignorar distrações. Eles usaram o Gemini 2.0 Flash para gerar esses exemplos e um conjunto de dados de alta qualidade chamado Ultra Feedback para guiar o processo com opiniões humanas reais. Para testar tudo isso, eles tentaram isso em 3 diferentes modelos de linguagem: GEMMA 2.9 bilhões, QUINN 2.57 bilhões e um GEMMA menor 2.2 bilhões e o submeteram a alguns desafios. Um chamado Reward Bench para ver o quão bem ele classifica as respostas, outro chamado Reward Bench que adiciona distrações astutas para testar o foco, e um terceiro chamado Wild Guard Test para verificar o quão seguro o modelo é ao responder a prompts perigosos ou prejudiciais. Os resultados? Chrome tornou os modelos mais precisos, especialmente em áreas como segurança, que aumentou cerca de 13%, e raciocínio, que aumentou cerca de 7%. Mesmo quando os testes tentaram enganar o modelo com estilos complicados, Chrome ainda se saiu melhor do que os modelos de recompensa usuais. E quando deram a ele várias respostas para escolher, Chrome foi melhor em evitar conteúdo prejudicial sem se tornar excessivamente cauteloso. Então, qual é a grande conclusão? Chrome ensina a inteligência artificial a focar no que realmente importa em uma resposta e ignorar o desnecessário. E isso pode tornar os futuros chatbots muito mais úteis, honestos e seguros. Tudo bem agora, lembra quando os carros autônomos pareciam ficção científica lá em 2019? Agora, mais de 400 mil Teslas dirigem-se sozinhos todos os dias. E enquanto ninguém estava prestando atenção, a adoção de inteligência artificial explodiu em 270% em apenas 3 anos. Aqueles que antes eram céticos agora são 15% mais produtivos do que seus concorrentes.
McKinsey prevê que a inteligência artificial adicionará 13 trilhões de dólares à economia global até 2030, mas também forçará 375 milhões de pessoas a mudarem de carreira. E esses papéis exigirão habilidades sérias em inteligência artificial. Agora, enquanto o Google DeepMind se concentrou em fazer com que as respostas de inteligência artificial estejam mais alinhadas com os valores humanos, os pesquisadores da Universidade Jiao Tong de Xangai buscaram algo diferente: o poder bruto de pensar. Eles queriam modelos que pudessem lidar com problemas difíceis, especialmente matemática, usando raciocínio adequado, passo a passo, ou o que é frequentemente chamado de cadeia de pensamento. Já sabemos que alguns modelos, como o DeepSeek R10 e o SimpleRL, receberam um impulso do aprendizado por reforço quando você os treina para pensar em etapas. Esse truque funcionou bem na família de modelos Qwen, mas quando eles tentaram nos modelos da família Llama, as coisas ficaram estranhas. Em vez de ficarem mais inteligentes, as respostas do Llama apenas ficaram super longas, chegando a 4.000 tokens, sem realmente se tornarem mais precisas. Então, a equipe concluiu que o verdadeiro problema não era o aprendizado por reforço em si, era como o modelo base havia sido treinado antes disso. A solução deles? Um plano de treinamento em 2 fases que eles chamam de estável depois decaimento. Na primeira fase, eles treinam o modelo em 200 bilhões de tokens de dados matemáticos de alta qualidade de uma mistura chamada MegaMath Web Pro. Uma vez que esse treinamento se estabiliza, eles dividem o modelo em 3 ramos e continuam o treinamento, cada um com diferentes tipos de questões de matemática e raciocínio. 20 bilhões de tokens por ramo. Eles chamaram a nova família de modelos de OctoThinker, já que cada versão se concentra em um tipo diferente de pensamento. O ramo longo mantém todas as etapas detalhadas do raciocínio. O ramo curto o reduz, e o híbrido encontra um meio termo. É como dar ao modelo 3 diferentes estilos de estudo e ver qual deles se sai melhor. Eles testaram todas as 3 versões em um monte de benchmarks de matemática bem conhecidos: GSM8000, MAT500, Olympia Bench e até mesmo a competição americana de matemática de 2023. E, em geral, todas as versões do OctoThinker superaram o modelo original LLaMA em pelo menos 10%. A versão longa até mesmo igualou o desempenho de Qwen, o que é impressionante porque Qwen já é conhecido por ser muito bom em raciocínio passo a passo. A maior vitória: OctoThinker não caiu naquela armadilha de respostas longas e confusas. Suas respostas permaneceram limpas e focadas, enquanto o LLaMA regular apenas divagava quando submetido ao aprendizado por reforço. Os pesquisadores dizem que isso mostra que se você treinar o modelo base da maneira correta primeiro, o aprendizado por reforço pode se basear nisso e realmente melhorar o desempenho, em vez de apenas tornar as coisas mais barulhentas. Olhando para frente, eles querem expandir o OctoThinker com habilidades ainda mais avançadas, como a inclusão de ferramentas de rascunho ou verificadores de matemática, e estão pressionando por conjuntos de dados matemáticos maiores e mais limpos, já que a maioria dos atuais ainda está abaixo de 100 bilhões de tokens. O objetivo é construir modelos que estão prontos para um raciocínio inteligente logo de cara, sem precisar de treinamento extra posteriormente. Agora, notícias de modelos mais inteligentes naturalmente se transformam em uma frenesi de contratações, e a Meta está correndo duro para alcançar. Mark Zuckerberg acabou de anunciar os laboratórios de superinteligência da Meta em um memorando interno tornado público. Por repórteres, o recém-criado grupo reúne todo o trabalho de inteligência artificial de fronteira da Meta, sob o mesmo teto, e a empresa gastou um pacote de vários bilhões de dólares para atrair Alexander Wang, da Scale Inteligência Artificial, e entregar a ele o distintivo de chefe de inteligência artificial. O ex-diretor executivo do GitHub, Nat Friedman, se junta como parceiro e outros 11 pesquisadores seniores da Anthropic, Google DeepMind, OpenAI e lojas similares assinaram após receberem ofertas que se acredita estarem bem dentro da faixa de 8 dígitos. A Meta também sondou aquisições do laboratório Thinking Machines de Miramaraty, a startup de motores de busca Perplexity e a empreitada Safe Super Intelligence de Ilya Sutskever,
embora nenhuma dessas conversas tenha chegado ao estágio de oferta vinculativa. Dentro do memorando, Zuckerberg diz que o laboratório começará a pesquisa sobre nossa próxima geração de modelos, para chegar à fronteira no próximo ano ou algo assim, sinalizando que a Meta quer ultrapassar em vez de simplesmente igualar o estado da arte. Dada a corrida armamentista de talentos, um laboratório repleto de ex-membros da Anthropic e da DeepMind faz a tentativa de retorno da Meta parecer séria. A Microsoft, por sua vez, escolheu a medicina como campo de prova para a coordenação multiagente. A divisão de inteligência artificial de Mustafa Suleyman revelou o orquestrador de diagnóstico medicina artificial inteligente, apelidado de Medicina Artificial Inteligente, DXO, e o chamou de um passo tangível em direção à superinteligência médica. O orquestrador funciona como um painel de debate. Ele consulta vários modelos de base OpenAI, Generative Pre-trained Transformer Google, Gemini, Anthropic, Claude, Meta, Llama e XAI Grok, e então mescla suas respostas em um único plano. A equipe retirou 304 estudos de caso reais do New England Journal of Medicine e construiu o benchmark de diagnóstico sequencial, que percorre a clássica sequência clínica, anotar sintomas, decidir qual teste solicitar, avaliar resultados, repetir até que um diagnóstico se encaixe. Em casos MAID, AXO atingiu aproximadamente 80% de precisão diagnóstica, 4 vezes melhor do que um painel de médicos humanos impedidos de consultar referências externas. Melhor ainda, o orquestrador reduziu os custos em cerca de 1/5, pois tendia a escolher exames e painéis de sangue mais baratos quando possível. David Sontag, do Massachusetts Institute of Technology, e Eric Topol, da Scripps Research, elogiaram o rigor do estudo, mas alertaram que a verdadeira prova precisa de um ensaio clínico ao vivo, onde médicos e inteligência artificial enfrentam pacientes reais frente a frente. A Microsoft ainda não definiu planos de comercialização concretos, mas insiders sugerem integrações com o Bing para autotriagem do consumidor e ferramentas profissionais que poderiam automatizar partes do trabalho do paciente. Para construir o sistema, a empresa discretamente contratou vários pesquisadores de alto perfil do Google. Destacando o quão aquecido o mercado de talentos se tornou, o hardware também não está parado. No Human Car Home Showcase em Pequim, a Xiaomi entrou na arena dos óculos inteligentes com um par que se apoia em um assistente interno chamado Super Xiao Inteligência Artificial. Sob o capô está um chip Qualcomm A-Honi, além de um coprocessor Heng Suan de 2700, uma câmera ultra-wide de 12 megapixels. Permite aos usuários tirar fotos ou filmar vídeos em primeira pessoa, e os óculos podem traduzir textos ou identificar objetos em tempo real. Você pode até confirmar uma compra no Alipay com nada mais do que um olhar e uma confirmação de voz. A bateria tem uma capacidade de 263 mAh e promete 8 horas e meia de uso, superando a colaboração entre a Ray-Ban e a Meta, que atinge no máximo 4 horas com uma célula muito menor. O som é transmitido por alto-falantes estéreo de ouvido aberto e 5 microfones lidam com comandos de voz. As armações pesam 40 gramas e possuem classificação de resistência a respingos, IP54. Os braços pivotam 12 graus para fora e inclinam 5 graus para frente, uma geometria ajustada para o contorno facial asiático típico. As lentes eletrocrômicas escurecem em cerca de 0,2 de segundo, quando você toca 2 vezes na têmpora, e as opções de cores abrangem preto clássico, verde papagaio e marrom tartaruga translúcido. O preço fica em torno de 1.999 yuan, cerca de $280 americanos para um modelo base, subindo para 3.000 yuan, ou cerca de $420, se você quiser lentes que mudam de cor. Comparado com os elegantes, mas de curta duração, Ray-Bans da Meta, a Xiaomi oferece o dobro da resistência, controles prioritariamente por voz e um truque de pagamento por olhar, embora a empresa insinue que o primeiro lançamento é voltado para o mercado doméstico em vez de um lançamento global imediato. Então agora a questão é, tudo isso realmente tornará a inteligência artificial mais útil ou apenas mais poderosa? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like se achou isso interessante. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.